Então agora a gente vai falar um pouco sobre outras demências que não são demência de Alzheimer, certo? É, como já foi falado, né, em outros vídeos, a demência de Alzheimer é a demência mais comum, né, do paciente idoso, porém ela não é única. Existem outras demências que inclusive têm uma prevalência significativa, como por exemplo a demência vascular, né? É a segunda causa de demência aqui no nosso país, no Brasil. E existem países, inclusive, que a demência vascular ela supera, né, a prevalência da demência de Alzheimer. Outras demências também comuns são a DFT, que é a demência frontotemporal, e a demência de Lewy. Então, essas quatro, demência de Alzheimer, demência vascular, a DFT e a demência de Lewy, são as demências mais comuns que se apresentam em nosso consultório na prática, né, da psicogeriatria. Especialmente falando da DFT, né, que é um tipo de demência que ela começa com alteração do comportamento. Então é muito comum que o paciente ele procure primeiro o psiquiatra, né, ou o psicogeriatra, por conta dessa manifestação. O paciente normalmente muda de personalidade, né? Ele começa a apresentar um comportamento mais desinibido, ou então uma apatia que não é natural dele, né? O paciente ele começa a falar palavrão, começa a ficar agressivo. Então isso causa um desconforto muito grande, um tormento muito grande para os cuidadores, para os familiares que estão próximos, né? E normalmente, como eu já falei, eles procuram o psiquiatra, né, por conta dessas alterações comportamentais. Pode vir também hipersexualidade, Isso. alteração do controle do impulso, né? Eles ficam impulsivos. Isso. E aí, no popular, a família chega dizendo, ele endoidou, né? Isso. Ele tá maluco, doutor, ele tá fazendo coisa que ele nunca fez, nós estamos com medo de ele apanhar, porque ele no restaurante fez isso com não sei quem, ele na rua, os vizinhos conhecem ele da vida inteira, sabe que ele nunca teve um transtorno mental e ele tá maluco, tá tirando, Desinibido. Desinibido, fazendo piada com quem não deve, tá perigoso, né? Então a família chega bem assustada porque realmente há uma mudança, né, de personalidade, de comportamento. E muitas vezes nós psiquiatras temos também que tomar esse cuidado com o diagnóstico, porque por conta dessa alteração, né, do comportamento, o paciente pode ficar mais desinibido, mais impulsivo, né? Pode parecer que o paciente tem um transtorno que é comum na nossa prática, que é o transtorno bipolar, né? E é por isso que a gente deve acompanhar, né, deve avaliar a evolução desse quadro, né, e nas consultas sempre ter esse feedback dos familiares e também aplicar testes cognitivos, né, porque isso tudo vai facilitar com que o diagnóstico ele seja mais correto e adequado e o tratamento também. Infelizmente a gente não tem medicação específica para o DFT, né? Assim, ele pode vir associado com a demência de Alzheimer, e se a gente desconfiar disso também, pode até dar um anticolinesterásico, mas para o DFT, infelizmente, não existe uma medicação. A gente acaba usando as medicações da psiquiatria para tentar controlar um pouco o impulso, às vezes com sucesso, às vezes nem tanto, e vai somando medicação sedativa, porque infelizmente é uma doença que assim, a gente fica bem limitado, né? E entristecido porque é uma doença bem florida, bem sintomática, que atrapalha bastante e a gente não tem uma medicação específica. Acaba que vai tentando controlar, sedando o paciente, né? Tentando. Aí tem alguns estudos com os antidepressivos específicos que viram que podia melhorar, enfim. Mas é uma demência de difícil controle, e é uma demência que ela é mais agressiva, a velocidade dela é mais... Evolui mais rápido, é mais né? rápida, assim, do que a demência de Alzheimer. Então, o paciente, assim, em torno de 6 anos, ele vai apresentar um declínio, né, assim, bem proeminente, né? E um detalhe que a gente não falou é que ela começa muito jovem, né? Isso. Às vezes o paciente com 55 anos, 60, né? É uma faixa de 55 a 65 anos, é a idade média que eles abrem o quadro, né? Muito novo. E assusta também, né? Porque não é a idade de ter uma demência,
às vezes com 58 anos, o cara tá jovem ainda, né? Não é nem idoso e a doença já aparece. E por isso, né, pode ser confundida com um transtorno bipolar, ou mesmo a esquizofrenia, né? O paciente com essa mudança repentina. Isso. Outra demência que também é importante falar é a demência de Lewy, né? Que é uma demência neurodegenerativa também. Até muitos livros descrevem essa demência junto da demência da doença de Parkinson por causa do substrato patológico que é o mesmo, né? Mas é uma demência que ela apresenta alguns déficits funcionais. A memória não é o mais importante, mas no final pode prejudicar a memória, mas é mais déficit visoespaciais, disfunção executiva, mudança na atenção, né, um déficit na atenção. Então, assim, para a gente dar o diagnóstico da demência de Lewy, existem alguns critérios que a gente tem que ter pelo menos 2 acometidos para dar o diagnóstico. Que a flutuação, né, o paciente oscila ao longo do dia, né, ou de alguns dias, com alteração comportamental do sono REM, o parkinsonismo e alucinações visuais, né? Então, tem que ter pelo menos 2 desses critérios alterados e, lógico, uma perda funcional, como toda demência tem que ter uma perda funcional. E aí, para completar, tem algumas características que são acessórias, né? Não são definidoras, mas ele pode ter muita desautonomia, né? Ele pode ter muita sensibilidade a antipsicótico. Pode ter outros delírios, né? Assim, outras manifestações psicóticas que não seja só a alucinação visual também. E outra coisa importante que foi acrescentada nos critérios diagnósticos são os biomarcadores. Antigamente não precisava. Hoje, se você vê alteração no PET, né, de uma área específica, você basta ter um critério alterado e um biomarcador, você já pode dar o diagnóstico da doença de Lewy. A notícia boa, diferente da DFT, é que ela responde bem aos anticolinesteráticos, né? Exatamente. Então, assim, você vê uma melhora importante, né? A questão da parte psiquiátrica, a gente vai usar antipsicótico de baixíssima potência por causa da hipersensibilidade, ou antidepressivo, se tiver muita apatia, né? É um desafio também o tratamento desses sintomas psicóticos do paciente que tem demência de Lewy, porque ele também tem uma sensibilidade aos antipsicóticos. Então, você vai tratar a alucinação que o paciente apresenta, né, ou aquela agitação, aquela mudança comportamental com o antipsicótico, e o paciente ele começa a apresentar os efeitos colaterais mesmo em doses baixas. Então, a gente geralmente dá preferência para aqueles antipsicóticos que têm menos efeito extrapiramidal, né, que seria a quetiapina, a clozapina, justamente para evitar esse efeito colateral. Isso.